Olá, amigos. Nós somos Cleiton e Eleusa Oliveira, somos do staff da Harvest Foundation, e esta é a lição O Mínimo Irredutível da Lei de Deus, parte 2. O tema que nós queremos aprofundar nesse tópico mínimo irredutível é pensar na ideia do amor cristão como uma competência cultural e nas competências culturais. Então, vale a pena se voltar para uma experiência muito rica relatada nas Escrituras, na parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37. Nesse texto, um especialista em lei judaica, que seria comparado a uma advogada nos nossos dias, se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Com sabedoria, Jesus ouve a sua pergunta e faz uma segunda pergunta para ele: o que está escrito na lei? E o advogado respondeu: ame a Deus, o Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus afirmou que o homem havia respondido corretamente e disse: faça isso e você viverá. E esse homem, querendo se justificar, certamente por saber que aquele requisito era trabalhoso demais para ser cumprido, ele fez uma segunda pergunta a Jesus, e ele diz para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus responde contando a parábola do bom samaritano. E é esse relato que nós já falamos, que está registrado em Lucas 10, do 25 ao 37. A parábola que Jesus contou é uma das mais conhecidas em todas as Escrituras, muito repetida e, de certa maneira, incorporada à história das coisas belas que o Evangelho conta. É a história de um homem que caminhava de uma cidade para outra, e esse homem foi roubado, espancado e deixado para morrer, ali no meio da rua. Nessa situação aparece um sacerdote que desce de Jerusalém e viu o homem espancado, mas não demonstrou nenhuma atitude de ajuda em relação a ele. Depois desce um levita, um outro homem, que passa pelo mesmo lugar, vê o homem ferido, mas não toma nenhuma iniciativa. Talvez eles estivessem com pressa. Talvez tivessem medo de ladrões que poderiam estar escondidos, ou até achar que aquele homem caído seria uma cilada. E nós que navegamos socialmente nas ruas, nas nossas cidades, sabemos que muitas vezes uma pessoa caída pode representar uma ameaça para nós. Ou talvez eles não quisessem ser cerimonialmente impuros, uma vez que aquele que tocar naquele homem poderia fazê-los impuros se o homem tivesse morto. Não sabemos os motivos, mas sabemos de uma coisa: eles não ajudaram. Então, nesse momento de não ajuda, aparece um samaritano, que também desce por esse lugar. Um homem talvez considerado um descrente, um desprezado, uma pessoa com uma teologia questionada pela religião dominante. Ele não teria nenhum motivo para parar e ajudar o homem ferido, como fizeram os outros. Embora ele tivesse a marca de pertencer a outro povo, como samaritano, ele agiu corretamente, de acordo com a história que Jesus conta. Ele viu a pessoa caída, parou, se aproximou, fez os curativos nas feridas do homem, depois colocou o homem no seu meio de transporte e o levou para uma pousada. Ali na pousada, ele tratou melhor do homem e depois ele pagou as despesas pela continuidade do tratamento desses homens, aquele que o recebeu na pousada. Aqui Jesus estava usando a parábola para responder a duas perguntas que aquele advogado fez. As duas perguntas estavam relacionadas ao amor, e elas são diferentes das nossas respostas, digamos, culturalmente corretas de hoje em dia. Se alguém nos perguntar,
O que devo fazer para ser salvo? Lucas diz: ame a Deus e ame o seu próximo. Vá e faça o mesmo que o bom samaritano. Isso é, faça mais do que falar. Demonstre o amor de Deus. Mostre sua compaixão e cuidado pelas pessoas feridas. Da mesma forma, alguém pode perguntar: quem é esse próximo? E geralmente nós vamos responder que o próximo é alguém que mora perto de nós. É alguém que compartilha a nossa identidade cultural, o nosso idioma, as nossas preferências, a forma de vestir, os gostos pela comida. Próximos geralmente pertencem ao mesmo bairro, fazem coisas uns pelos outros, eles se ajudam e têm pelo menos alguma semelhança entre si. Mas veja bem, a resposta em Lucas 10 não menciona nenhuma semelhança étnica, nem econômica, nem proximidade geográfica entre o ferido e o ajudador. Pelo contrário, eles são diferentes. Aqui fica claro que competência cultural para servir e a prática do evangelho têm muito em comum. Um próximo é uma pessoa que Deus coloca no nosso caminho e que precisa dos nossos atos de gentileza, da prática da misericórdia, da prática do amor. Da mesma forma, nós somos os próximos dos outros quando fazemos esses atos de misericórdia. A pergunta desse doutor da lei, desse advogado, nos soa como algo que talvez pudesse começar um debate teológico, não é mesmo? Parece que sim. Jesus está instruindo esse homem com uma história cheia de princípios e detalhes que muito facilita e esclarece uma mudança de visão. Ele vai falar da graça de Deus e como essa graça funciona, pois somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas, se a nossa fé for real, demonstraremos a realidade do nosso relacionamento com Deus pela maneira como mostramos o nosso amor ao próximo. Assim, a graça qualifica e redime as boas obras. Se nos distrairmos com um debate teológico, podemos acabar fazendo a mesma coisa que aquele jovem rico fez. Essa é uma outra história, é um relato bíblico de Marcos 10, 17 a 23. Qual era o problema ali? Podemos ter uma teologia correta, mas resistir ao que Deus deseja que façamos. Isto é, mostrar o seu amor, a sua compaixão para com os outros. Jesus usou especificamente essa parábola de amor sacrificial para responder a essas perguntas do advogado. Como herdar a vida eterna e quem é meu próximo? Nessa lição de hoje, queremos responder a questão sobre qual é o mínimo irredutível da lei de Deus. Então, que tal se a gente rever alguns desses detalhes do maravilhoso texto de Lucas 10, versos 25 a 37? Então, primeiro, vamos ver, nos versos 25 a 29, encontramos uma situação de confronto. O advogado puxava uma discussão teológica com Jesus, que, por sua vez, respondeu ao homem com uma ordem prática. Então, aí já a gente encontra um argumento perturbador, que até soa desconfortável para o doutor da lei. Mas Jesus era assim, ele abalava o modo de pensar e agir da sociedade que ele viveu. E isto é, habilmente, ele confronta as estruturas mentais e das instituições, da tradição, do jeito de fazer justiça, e vai além para trazer estes temas para dentro do nosso cotidiano. Então, Jesus não foge do debate teológico com esse homem. Ele torna o debate mais simples, mais prático e traz a situação para dentro do cotidiano. Ele não leva o negócio para a sala de aula, ele sai da sala de aula. O diálogo de Jesus com esse advogado conduz para um relacionamento equilibrado entre o que a cabeça pensa, o que o coração sente e o que as mãos fazem. Então, a visão do mundo, essa cosmovisão daquele líder, precisava mudar.
e o Senhor sabia muito bem como conduzir a conversa com ele. E ele sabe muito bem como conduzir a conversa conosco. Por isso, a nossa exposição às Escrituras, para ler, que nem ler uma parábola como essa, reler, repensar, isso invariavelmente vai nos ajudar muito. Então, a gente tem aqui uma conversa eficaz que ecoa pelos séculos e teve o mesmo efeito e vai ter o mesmo efeito sobre nós, como ele teve sobre aquele samaritano. A pergunta do verso 25 também é feita para nós. O que devo fazer para ter a vida eterna? Essa é uma pergunta importante. A resposta de Jesus foi mais prática do que a gente pode imaginar. Quem sabe hoje a gente ia pregar o evangelho para a pessoa, falar do Calvário, da cruz, da ressurreição, do arrependimento, mas Jesus foi muito feliz nessa demonstração. E como você responderia essa pergunta? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vamos continuar a nossa conversa e vamos ver aqui um segundo ponto sobre a parábola do bom samaritano. Vamos caminhando para o verso 31. E o verso 31 nos faz pensar sobre a cultura daquela época. Quem era o sacerdote na história contada por Jesus? Diz que ele vinha ou ele descia de Jerusalém, onde, pelo costume, ele tinha ido oferecer sacrifícios no templo. O sacrifício, é claro, morto, mas agora, ao encontrar um homem caído e ferido, deveria ele mesmo, o sacerdote, ser um sacrifício vivo. Isso aqui nos faz lembrar Romanos 12, 1 e 2. Oferecer-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas aqui na história, infelizmente, ele deixou passar a oportunidade e seguiu o seu caminho, deixando de largo aquele homem ferido. Dizem que o problema do sacrifício vivo é esse mesmo. Ele escapa do altar. Isto nos faz pensar sobre qual foi o erro, qual foi o pecado desse personagem, o sacerdote. Ele não agrediu o homem caído como os bandidos fizeram, mas ele agrediu com a sua negligência em ajudá-lo. Vamos lembrar o que nos diz Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O mesmo aconteceu com o líder de louvor, o levita, o líder da adoração no templo. É o que nos diz o verso 32. Talvez percorrendo aquela via estreita e sinuosa, ele seguiu o exemplo do sacerdote, que era um superior dele, da hierarquia do seu tempo. Ele era um modelo. Agir daquela forma afastou os dois religiosos de uma oportunidade de serviço, uma oportunidade clara de serviço sacrificial. Aqui, tanto o sacerdote como o levita deveriam estar cerimonialmente limpos, porque eles tinham ido desempenhar o seu ofício no templo. Então, a gente pode pensar, o que o homem ferido representava para eles? Ora, ele representava um risco de contaminação. E hoje em dia, com a pandemia, todos nós sabemos o que é ter um risco de contaminação e evitá-lo. Então, pelo costume daquela época, eles teriam o trabalho de voltar ao templo para se purificar se entrassem em contato físico com esse homem. Parece que, culturalmente falando, o homem caído e ferido na beira do caminho era mais que um risco. Ele era um estorvo. Ele era, até a gente pode dizer, um problema a ser evitado. Então, nós vimos que dois personagens se agregam a essa história. A gente tem o primeiro personagem deste grupo, é o homem que descia, que se torna um homem ferido, os ladrões. O primeiro elemento que aparece como possível socorro, que é o sacerdote, depois o levita, e agora entra em cena um terceiro elemento, que é o samaritano, que ia de viagem e chegou próximo desse homem e vê o homem e ele move-se de compaixão, de íntima compaixão por esse homem. Está lá no verso 33. Então, paremos para pensar uma vez mais
nos problemas que a gente está enfrentando hoje com o risco de contaminação, quando a gente enfrenta o problema do Covid-19, essa crise, essa situação da pandemia. Hoje, a gente até poderia evitar a proximidade como medida preventiva e sanitária, mas esses dois religiosos evitaram a proximidade com uma prática social de exclusão. E a prática social de exclusão é aprendida, é ensinada, é assimilada, é usada. E essa postura, ela vai merecer a instrução da parábola, que efetivamente deve promover mudança no modo como o advogado pensa. Agora encontramos o samaritano, que se aproxima, vê e se compadece. Então, os outros também se aproximaram e se desviaram, viram e se desviaram. Ele se aproxima, vê e se compadece. E aqui a gente tem uma competência cultural por excelência. Aquele homem não reteve o sentimento de compaixão dentro dele mesmo, mas deu ampla expressão a esse sentimento. Então, quando a gente diz que o mínimo redutível do amor de Deus é a expressão do amor de Deus pelo próximo, aqui a gente tem a fotografia dessa prática que é amar a Deus e também amar o próximo. Então, com gestos simples, belos, pontuais, tornou-se esse quadro torna-se um exemplo possível que deve ser seguido por qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer época, diante de qualquer situação de dificuldade e diante de alguém que pode ser chamado próximo. Mas, na verdade, quem era esse samaritano? De onde ele vinha? Ora, ele era culturalmente diferente, ele era um estrangeiro. E estamos cercados por muitos exemplos de samaritano nos nossos dias, diante dos problemas da própria epidemia. Então, o problema, às vezes, ele realça a diferença cultural, porque o estrangeiro pode ter uma atitude diferente. E não precisa necessariamente ser o estrangeiro, é o compassivo, o misericordioso. Então, essas criaturas são encontradas dentro das nossas famílias. Sempre a gente tem um tio, um primo, um irmão, uma pessoa que é mais misericordiosa do que outra. Que todo mundo chama na hora da necessidade. Exatamente. Encontramos essas pessoas nos hospitais, nos lares de idosos, nas aldeias, e uma infinidade de ambientes por onde essas pessoas estão. E aí, o pedido de socorro está ou é quebrado pela barreira da compaixão escondida. Então, a compaixão escondida precisa ganhar expressão externa. É isso que a gente está chamando a expressão externa do mínimo irredutível do amor de Deus. Ora, no verso 34, que está nessa história, diz os olhos... verso 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Então, ele faz essas coisas, ele derrama o óleo e o vinho na ferida do homem caído, e esses itens eram usados no ritual do templo, de onde ele, provavelmente o samaritano vinha, pois certamente o vinho e o óleo não eram carregados como um kit de primeiros socorros, mas estavam na bolsa desse viajante. O que entendemos do gesto do samaritano é que, ao participar do ritual no templo, ele aprendeu sobre o sacrifício vivo, e ele se inspirou no ritual, e depois ele praticou o ensino em que a situação real corresponde à expressão desse amor. O aprendizado liberou sua compaixão e não reteve a compaixão. E isso é uma coisa interessante, quer dizer, quando eu vou domingo na igreja, quando eu escuto o sermão, esse sermão libera o que em mim? Libera o perdão? Libera o arrependimento? Libera atos generosos na direção do outro? Na verdade, é isso que deveria acontecer. E isso o distinguiu dos líderes que o antecederam no encontro com o ferido. Então, o samaritano finalmente transporta esse homem, leva esse homem para a hospedagem, e aí ele vai cuidar melhor do homem. Então, veja bem, ele cuida do homem praticamente duas vezes. O primeiro socorro, o atendimento imediato, e depois ele leva o homem, ele usa os seus recursos,
e agora ele vai cuidar do homem. Mas a história não para por aí. Um quarto elemento que nós temos na história do bom samaritano é que, até aqui, ninguém havia falado em dinheiro. Muitos dizem que sem dinheiro nada se pode fazer para aliviar o sofrimento humano. Aqui, a história é diferente. Depois de nove gestos de amor, o verso 35 conta que o samaritano pegou 2 moedas de prata e delegou o cuidado do homem ao dono da estalagem. E ele se comprometeu com a continuidade do atendimento. Ele disse: quando eu voltar, o que significa que ele tinha planos de continuar a atender aquela pessoa. E com isso ele fez uma declaração amorosa de compromisso e de responsabilidade. Esse amor, demonstrado pelo bom samaritano, não é algo que se expressa apenas de palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. E ele transcende, ele vai muito além dos pares culturais, mas alcança todas as pessoas, inclusive aqueles que são muito diferentes de nós mesmos. Mas vamos voltar à pergunta do advogado em Lucas 10, 25. A pergunta era: que farei para herdar a vida eterna? Para herdar a vida eterna, Jesus disse que é importante amar a Deus e ao próximo. Disso depende toda a lei e os profetas. Assim, amar a Deus é o maior de todos os mandamentos, e amar ao próximo é a sua maior expressão. Esse entendimento do mínimo irredutível da lei de Deus, que nós chamamos a lei do amor, nos lança um desafio de construir pontes de amor, mesmo entre as culturas diferentes. Então, o que nós temos aqui de tão especial? Vários pequenos gestos somados podem fazer uma grande diferença. Uma ponte. Um gesto simples e criativo de serviço, feito com um coração puro, cumpre esse requisito do mínimo irredutível da lei de Deus. E a nossa pergunta para você, querido amigo, é: como você vai cumpri-lo? Então, olha só, você está interessado em como ter uma vida eterna. E certamente, como um cristão, uma pessoa que está participando de um treinamento, você já tem essa garantia. Mas o passo seguinte é como expressar essa vida eterna, como obedecer à lei de Deus. E a resposta está em uma sequência de gestos simples, criativos, intencionais. Nesse sentido, não só a fé é intencional, mas o amor também é intencional. A prática do amor é intencional. Então, pense em algo novo para fazer. Pense em uma maneira nova para fazer. E pense que esse gesto de fazer pode ser incluído dentro da sua rotina. Então, veja que Jesus cria um ambiente que é um ambiente de rotina. O cara sai do templo, desceu de um lugar para outro, foi assaltado. Ia do trabalho para casa. Ia do trabalho para casa. Então, incluindo o serviço amoroso a alguém, você pode fazer isso incluindo o serviço amoroso a alguém cuja necessidade esteja ao seu alcance para atender. Então, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso ter essa capacidade perceptiva de jogar a minha compaixão nas minhas mãos para que ela seja um instrumento cultural de equivalência. Então, no caminho do serviço amoroso, temos a oportunidade de liberar a compaixão, de crescer no socorro criativo, no socorro inteligente, no socorro eficaz, na direção do outro, que é efetivamente o próximo. Não acha que isso realmente é um desafio? Então, eu diria que o segundo passo é ser bem realista, pensar em algo que possa ser feito hoje ou nos próximos dias, como uma prática liberadora dessa compaixão que está dentro de cada um de nós. E uma terceira ação é planejar. Por quê? Porque você vai ter mais sucesso, você vai realmente executar aquilo que você tem vontade de fazer se você planejar. Isso é, escreve
Pega um pedacinho de papel e põe o que você vai fazer com esse toque de novidade, qual é a oportunidade missionária que você enxerga indo do seu trabalho para casa, por exemplo. Para quem você vai fazer, pode ser um pedinte que você encontra sempre no mesmo lugar, pode ser uma pessoa que está atendendo num balcão da farmácia, da padaria, do supermercado, pode ser alguém que você vai encontrar no ônibus. Para quem fazer, este vai ser o próximo a ser tocado com o amor de Deus através da sua vida. Como fazer? Talvez você queira compartilhar um lanche, uma maçã, tenha a fruta à mão. Talvez você queira entregar uma flor, tenha a flor à mão. Seja o que for, esteja preparado com o recurso necessário, alguma coisa que é fácil de se conseguir. Onde e quando? Não adie, faça agora mesmo. O quarto passo é que você compartilhe isso. Você pode compartilhar com a pessoa que está ao seu lado, agora mesmo. Você pode entrar em contato conosco por e-mail, visite o website da Harvest e faça um contato conosco, mas compartilhe essa ideia. Peça que uma outra pessoa ore pela sua intenção de ser um bom samaritano para alguém e que Deus guie todo esse processo. Nós gostaríamos de saber qual é a sua ideia e a sua decisão. Então, perceba que quando nós dissemos que o samaritano desce com recursos na mão, que ele tem o vinho, ele tem o azeite, ele tem o animal, ele tem a compaixão liberada com tanta expressão que é como se ele tivesse planejado intencionalmente fazer aquele gesto amoroso. E aí a gente tem que estar preparado. Imagine que você se preparou e você foi fazer essa ação e a pessoa não quis aceitar. Mas você teve uma oportunidade de dialogar com essa pessoa. E você teve uma oportunidade de expressar a sua compaixão em relação a essa pessoa. Então, guarde o seu plano e siga, porque pode ter um caído no próximo quilômetro. Aí você já sabe o que vai fazer. Aí você já sabe o que vai fazer. Um grande abraço, foi uma alegria compartilhar esses itens e esperamos nos encontrar na próxima oportunidade, como Eleusa disse, tratando desses assuntos tão importantes. Deus abençoe.